Gente querida, é com imensa alegria que eu dou início ao meu curso sobre liderança cristã. Olha, eu hesitei em usar essa terminologia, porque quando a gente fala sobre liderança dentro da igreja, especialmente à luz do que estamos vivendo no Brasil, nós pensamos em líderes inescrupulosos, de pessoas que exercem cargos de liderança por buscarem visibilidade. Elas querem ser vistas, amadas, reverenciadas. Pensamos naqueles também que quem passou a manter contato com suas vidas e mensagens se tornou pior. Nos vem à mente, portanto, aqueles que usam do cargo de líder para explorar os irmãos na fé. Estamos pensando, então, em gente sem caráter, naquilo que o Senhor Jesus chamou de lobos em pele de ovelha. Meu Deus, eles são atores. Eles enganam as pessoas. E você, por estar certo da sua pureza de intenção, você abre a porta de sua casa para essa gente. Você se confessa com esses homens. Você coloca os seus segredos, consequentemente, sua vida, em suas mãos. E eles sabem como lidar com isso. Ninguém lida com um líder cristão impunemente. São muitas as advertências feitas pelas Sagradas Escrituras quanto ao papel corruptor do falso profeta. Agora, é evidente que Deus chamou alguns para exercer esse trabalho de supervisão na igreja. São pessoas especialmente dotadas por Deus, de graça, de sabedoria, de bom senso, de domínio próprio. Sim, olha, permita-me usar uma linguagem que pode ser até mal interpretada, mas que acredito que projeta luz sobre o ponto. Esses irmãos são a tropa de elite da igreja. É gente especialmente preparada para levar pancada, para sofrer pressão sem perder a doçura. Não são estátuas de mármore, super-homens, incapazes de chorar, de se deprimir e de passar por crises de desânimo, especialmente quando os seus esforços não são coroados de êxito. Então, de gente convertida, a igreja lotada, sabe? E pessoas em franco processo de amadurecimento espiritual, quando tal não acontece, e olha, vale a pena aqui dizer, às vezes o pasto é farto e o rebanho é magro. Nem sempre o problema está com o púlpito. E nessas horas, aquele que se afadiga no ensino das Escrituras, em oração, que proclama com integridade de vida a palavra e que não colhe o que semeou, é experiência dura. Mas aquele que foi chamado por Deus, ele entende que não foi enganado, que o chamado é para ele pregar, quer as pessoas ouçam ou não. Então há pessoas assim entre nós, pessoas a quem devemos a vida. Eu sou imensamente grato a Deus por esses que o nosso Deus levantou no decorrer dos séculos e que exerceram esse papel de presbítero, de bispo, de pastor na vida de uma igreja. Meu Deus, contribuição de valor inestimável. E bendito seja todo aquele que botou a mão no bolso e contribuiu com a igreja a fim de que a igreja pudesse sustentar esses homens, de modo que eles tivessem tempo para estudar e para alimentar o corpo de Cristo. Então, como o chamado mais basilar feito por Deus a todo convertido é para que
o cristão sirva ao próximo, nós podemos dizer que liderar é a arte de servir ao próximo por meio do exercício da liderança. Olhe uma passagem que, no meu modo de ver, projeta muita luz sobre o tema. Aqui é o ponto de partida para toda a reflexão. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 1 em diante. Aos presbíteros que há entre vocês, olha, está falando de líderes, está falando de presbíteros. Eu, presbítero como eles, está falando de uma pessoa que humildemente tinha consciência de ser chamada para exercer essa posição na igreja. E recusá-la em nome da humildade seria considerado por Deus uma falsa humildade. Porque dá para ser humilde e ter uma plena percepção do seu chamado, da graça divina que foi derramada sobre sua vida, da autoridade que lhe foi conferida para pregar, para cuidar do rebanho de Jesus. Então, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, todos nós devemos pregar como testemunhas dos sofrimentos de Cristo. Esse é o nosso chamado. Declarar ao mundo, meu Deus, ao mundo, nesse mundo de doenças terminais, de morte, de injustiça, de pais que enterram filhos, que Cristo sofreu. Meu Deus, que Deus se identificou com a nossa dor. E ainda, diz o apóstolo Pedro, coparticipante da glória que há de ser revelada, coparticipante da glória que há de ser revelada. Não temos garantia de glória nessa vida, mas é certo que há uma glória que haverá de ser revelada. Que lá no céu nós teremos visibilidade. Essa não é a meta, mas é a consequência natural, porque Deus honra aqueles que o honram. Então, na condição de coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem. A linguagem é tirada da relação do pastor literal com a ovelha literal. Então Pedro olhou para aquilo e disse o seguinte, tal como nós observamos na pregação do Antigo Testamento e no ministério do próprio Cristo. Ele falou o seguinte, olha, está aí a relação que alguns cristãos mantêm com seus irmãos. Alguns foram chamados para exercer esse trabalho, que pode ser comparado ao trabalho de um pastor literal de ovelhas. Olhe para essa relação e você terá uma ideia do relacionamento entre esses pastores cristãos e os cristãos que são alimentados por eles. Então ele diz, peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Está falando, portanto, de um povo preciosíssimo aos olhos do Criador. É o rebanho de Deus. Não é um amontoado de gente numa denominação evangélica também, numa denominação evangélica qualquer, que tem ali, sabe, o seu nome arrolado nos róis de membros dessas igrejas. Não. Ele está falando aqui do rebanho de Deus, de gente que Deus conhece pelo nome. Tocar nessas pessoas é tocar na menina dos olhos de Deus. Ninguém se relaciona impunemente com o rebanho de Deus. É rebanho de Deus. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Que há entre vocês. É contato íntimo. Contato face a face. Não por obrigação. Que vocês não façam isso porque têm medo de Deus, medo de serem punidos, medo de serem disciplinados. Não por obrigação, não por constrangimento. Não porque isso aí virou fonte de renda para vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente. Que a coisa seja vista por vocês como natural, como inevitável. Que seja alguma coisa para a qual vocês olham e são levados a dizer, eu não tenho como viver de uma outra forma. Porque é evidente que eu tenho chamado, é evidente que Deus me deu algo que precisa ser compartilhado, é evidente que eu tenho carinho por essas pessoas e que eu sei o quanto Deus as ama e, portanto, eu quero servi-las. Então, é uma coisa espontânea, é uma coisa que você faz com alegria, é uma coisa que certamente vai lhe causar muito sofrimento, porque a ingratidão é a marca da relação do pastor com toda e qualquer igreja. Não com todos, mas certamente com um número suficiente de membros de igrejas
que são capazes, caso o pastor não blinde o seu coração, a manifestação da ingratidão, a torná-lo um ser humano profundamente depressivo, cínico, cético, quanto à possibilidade da pregação transformar a vida de seres humanos. Então, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Como Deus quer. Deus quer que você se veja na igreja servindo aos irmãos com profundo senso de privilégio, de você considerar uma honra ter sido chamado por Deus para ocupar essa função. Como Deus quer, não por ganância. A interpretação é óbvia. Não com o intuito de usar a igreja como fonte de lucro. Não por ganância, mas de boa vontade. Uma vontade boa. Ou seja, você olha, você chega ao púlpito e diz o seguinte: eu estou aqui porque eu amo. Eu não estaria aqui se eu não tivesse interesse pelo bem-estar dessas pessoas. Estou aqui porque amo ver os irmãos na fé, por meio da minha pobre vida, se encantarem progressivamente com o Evangelho de Cristo. Então, de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados. Que essa é uma tendência. Dominadores dos que lhes foram confiados. Você se vê como vocacionado de Deus. Aquelas pessoas olham para você e o veem como alguém muito especial, especialmente se sua presença no púlpito é muito marcante. Estabelece-se, portanto, a tentação de alguns se transformarem em exploradores e outros se deixarem explorar. E tudo isso em nome de Deus. Então o apóstolo Pedro destaca esse fato, não como dominadores dos que lhes foram confiados. Você não foi chamado para exercer o domínio sobre as consciências. Você não foi chamado para botar na boca de Deus o que Deus nunca falou. Você não foi chamado para legislar sobre mentes e corações, levando pessoas a obedecerem normas socialmente construídas. Tornadas, portanto, parte da cultura da igreja por meio da neurose manifesta por esses líderes, esses líderes supostamente cristãos. Então, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Não como dominadores dos que lhes foram confiados por Deus a você. A providência divina os colocou em sua vida. Deus disse o seguinte: eu vou colocá-los em suas mãos, porque eu confio em você, porque eu chamei para isso, porque você vai fazer por essa gente o que eu decretei que fosse feito tão somente por meio de seres humanos designados por mim para o cumprimento dessa tarefa. Então, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Ou seja, meu Deus, sendo exemplos para o rebanho. Pregando quando está fora do púlpito. Como diz Charles Spurgeon, falando de uma forma aqui negativa, não cortando a garganta dos seus sermões em razão da forma descuidada como conduz a sua vida, como se comporta quando está fora do púlpito. Então é isso. Aqui está, vamos dizer, o fundamento maior da teologia, vamos assim dizer, da liderança cristã, do exercício da liderança cristã. O chamado para servir por meio do cumprimento da vocação para liderar, para pastorear. Essa é uma terminologia mais bíblica. Para cuidar daquele a quem Deus ama e que pelo sangue do seu único filho comprou para si, a fim de constituir um reino
de sacerdotes.